E aí, turma, tudo certo? Aqui é o Prof. Thor e esse é mais um vídeo sobre o que eu estudo no mestrado em Educação Matemática. Queria começar já pedindo like, porque não é todo dia que a gente vem acompanhado aqui. Hoje eu tô com os meus colegas Joyce e Lucas. Vou pedir para eles se apresentarem antes de a gente começar. Meu nome é Joyce, eu acabei de me formar junto com o professor Thor, com muito orgulho, e trabalho na rede privada de Porto Alegre e estamos aí se aprimorando no mestrado. E aí, sou o professor Lucas, também me formei junto com os colegas Joyce e Thor, trabalho na rede estadual e estamos junto aí, também tentando dar essa aprimorada nesses tempos difíceis. A gente está apresentando trabalho à distância, né? A gente fez alguns slides para guiar a gente, mas a ideia é que seja uma coisa mais conversada, mais informal também. A gente vai falar sobre etnomatemática. É difícil falar informalmente sobre um conceito tão formal, né? Tentar explicar um pouco o que é a etnomatemática e avançar, né, no que a gente estuda no mestrado em ensino de matemática. Bom, como a gente já estava iniciando a conversa, etnomatemática para mim é quase que sinônimo de diversidade e de respeitar as diversas culturas, diversas matemáticas que tem pelo mundo afora, né? E essa aqui é a folha de rosto de uma dissertação que a gente tinha que ler, que é a frase do Bertrand D'Ambrosio, que é um dos principais autores da etnomatemática, inclusive ele é o idealizador da ideia, assim, um dos primeiros a falar sobre. Ele vai dizer que a biodiversidade representa um caminho para o surgimento de novas espécies. A diversidade cultural, e esse é um ponto-chave da etnomatemática, representa o potencial criativo da humanidade. E a etnomatemática surge justamente para dar suporte a essa diversidade dentro da matemática. E a gente vai falar muito do D'Ambrosio aqui, porque ele foi um dos que mais produziu sobre isso, e isso vai remontar lá de um congresso internacional de educação matemática que aconteceu na Austrália, do outro lado do mundo, em 1985. Então a gente está falando aí já de mais de 30 anos de avanço nessa área. Um pouco da etimologia sobre etnomatemática, que o próprio D'Ambrosio usa bastante para explicar o que é. E quando a gente fala em etnomatemática, são três conceitos que estão alinhados aí, que seria a técnica, e a gente vai falar bastante desse tripé, tá, gente? Etno, que ele também fala bastante que é mais do que etnia, tá? Quando a gente fala em etno, a gente fala em cultura e toda uma diversidade que está ali envolvida. Um dos trabalhos que a gente vai citar também é sobre o trabalho com professores indígenas e a formação deles e todo o paradoxo que traz pensar a formação de professores indígenas com uma matemática formal europeia, digamos assim. Matema, que ele fala ali, que é ensinar, né? Conhecer, e matemática ser, então, conhecer técnicas. E em seguida ele fala, né, que reconhecer e respeitar as raízes de um indivíduo sem rejeitar ou ignorar as raízes do outro, mas num processo de síntese, que é o conceito base, sim, da etnomatemática, que é tu respeitar como aquela pessoa aprendeu aquilo e reconhecer que aquilo ali é um aprendizado, e principalmente quando a gente fala sobre matemática, que às vezes a gente acha que as coisas são muito formais, né, daquilo que a escola ensina tradicionalmente na sala de aula, e esquece que existem muitos conceitos matemáticos no cotidiano das pessoas que às vezes nem se percebe, porque está tão costurado com o que está se fazendo que não passa despercebido e não é valorizado, né? Uma coisa que eu acho muito legal da abordagem etnomatemática é que ela pressupõe que a matemática é meio natural, assim. Se a gente for pegar até o próprio panorama histórico, que a gente vai citar mais daqui a pouco, praticamente todos os povos acabaram desenvolvendo alguma matemática. A questão da matemática escolar se apropriar de diversas matemáticas e acabar colocando aquilo num pedestal é um assunto que a gente vai abordar bastante também, porque eu vejo muitos alunos que falam, só preciso saber matemática para passar na escola, ou nunca vou usar a fórmula de Bhaskara, só para passar em matemática, sem perceber que usam a matemática quase que diariamente em vários outros pontos que a escola não consegue capturar e quando captura fica muito distante da realidade. É como se a matemática fosse a matemática escolar, né? Aquela que a gente estuda entre quatro paredes ali, e quando sai dessas quatro paredes não é mais matemática em nenhum lugar. Voltando ao exemplo dos indígenas, assim, eles nos artesanatos deles, eles trabalham muita geometria.
E aí chegam lá e acham que geometria é só o papel, régua que se ensina numa sala de aula. Então, a etnomatemática veio aí para dizer não, vamos respeitar, porque se a gente olhar para isso, isso é geometria sim. E as duas podem trabalhar juntas, né? Coexistirem. Essa parte de diversidade, a gente consegue até pensar na diversidade em sociedade. Não é somente identificar que existe outras matemáticas, mas reconhecê-las e aprender com elas, reconhecer o valor delas também. A matemática ela acaba aparecendo em vários povos durante a história. Um exemplo que eu gosto sempre de falar é sobre os romanos, e entrando naquela discussão de se o zero é um número natural ou não. Essa discussão não existia na Roma Antiga, por exemplo, porque os romanos não tinham zero, né? Eles tinham como números só do 1 em diante. Eles tinham símbolos ali para o 1, para o 5, para o 10, para o 50, para o 100, para o 500 e para o 1000. Mas eles não tinham nenhum símbolo para o zero. Então, esse é um dos argumentos que eu gosto de usar, de que o zero não é um número natural. Mas é uma discussão, não vamos entrar nela. Fica para outro vídeo. Fica para outro vídeo, vamos marcar outro vídeo. Isso, e a educação como estratégia de desenvolvimento da ciência, né, que era outra parte ali que estava sublinhada, é interessante pensar que a matemática, ela é natural nessa perspectiva. E a educação seria como trabalhar isso, como formalizar isso, sem impor uma matemática eurocêntrica, digamos assim, que é a principal problemática que a etnomatemática vai trazer para a educação. As práticas etnomatemáticas, que a gente vai citar mais para frente. No slide ali que já tinha aparecido, eu tinha falado um pouco dos símbolos, né? E quando a gente fala dos símbolos matemáticos, às vezes acaba parecendo que a matemática se reduz a eles. Eu sempre penso no filme O Chamado, aquele com... Como é que é o nome da atriz? Amy Adams. Eu acho que o nome não é O Chamado. Não, O Chamado é aquele de terror. É, aquele da Samara, não. A Chegada. A Chegada, isso. É A Chegada. Que chegam os alienígenas na Terra e eles começam a tentar se comunicar com a gente. Eles usam lá uma linguagem toda própria, com uns círculos, formando uns padrões. Eu vou contar o final do filme, tá? Quem não viu pode pular o vídeo aí. Quando ela consegue entender a linguagem dos extraterrestres, ela acaba entendendo junto com isso outras coisas do tempo e espaço. Porque a linguagem permite a ela fazer isso, coisa que a nossa linguagem humana ainda não permite. Mas eu gosto de pensar isso como a matemática também. Porque a matemática, ela é um raciocínio lógico que as sociedades acabam desenvolvendo naturalmente, por necessidade. Mas quando a gente começa a formalizar e colocar uma linguagem em cima, outras portas começam a se abrir dentro da própria linguagem. A gente começa a entender que dá para avançar com ela a partir da própria linguagem. Mas quando a gente começa a trabalhar conceitos mais abstratos de álgebra, começa a generalizar coisas, a gente começa a perceber. É muito interessante ver essa evolução para uma linguagem mais rígida, mais formal. E eu coloquei ali o exemplo da equação quadrática, né, da fórmula de Bhaskara, quando ela surgiu como um poema. Que ao invés de usar o delta e depois fazer x é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, tinha uma receitinha que tu fazia ali, ó, multiplique ambos os membros da equação pelo número que vale 4 vezes o coeficiente do quadrado. Então, eles tinham um jeito de fazer sem usar os símbolos matemáticos que a gente usa hoje em dia para fazer. E isso representa, né, uma evolução que a matemática teve. E a ideia de formalizar a matemática, ela é importante, sem nunca deixar de lado aquelas matemáticas de povos que não usam esses símbolos e que fazem matemática do jeito deles. Essa é uma discussão bem interessante, né? Porque, na verdade, normalmente as pessoas, elas têm um medo desses símbolos matemáticos e acham que eles foram elaborados só porque aqueles inteligentes ou pessoas dominantes no conhecimento poderiam ter acesso a isso, né? Tanto é que às vezes tu mostra esses símbolos e as pessoas fazem cara feia, de tipo, meu Deus, né? E na verdade não se pensa que esses símbolos eles foram criados para facilitar a escrita e a compreensão do que está sendo dito, porque é muito mais fácil ali, tu usou quantos símbolos para representar uma equação quadrática, sendo que era um poema de 5 frases. Inclusive essa questão dos símbolos, achei legal que o Thor trouxe a questão do filme, que ele fala principalmente de linguagem, né? Uma das maneiras que a gente consegue enxergar essa questão da arte matemática e de diferentes matemáticas é pensar como uma linguagem matemática. Assim como existem vários idiomas, existem várias maneiras de enxergar essa linguagem matemática.
Então, quando tu pensa nos símbolos de soma, subtração, como a gente conhece eles hoje, não são a única maneira de representar essas operações. Até tu vê, tipo, uma criança, ela soma usando os dedos. E isso não é diferente de escrever num quadro o 2 mais 3, que a criança vai, tipo, 1, 2, 3, e vai fazendo a operação com a mão. Então, existem outras formas de exemplificar as mesmas coisas. Existem as traduções matemáticas também. Eu gosto da etnomatemática também, porque ela passa essa concepção de que a matemática acontece aqui e não aqui, entendeu? A ideia dos símbolos é uma maneira de colocar no papel de um jeito formal, de um jeito que se propõe a ser universal, mas que não existe uma coisa totalmente universal. Olha só, a primeira linha ali, ao negar a existência de uma linguagem universal, exatamente isso que a gente está falando, né? O bom dos slides é que a gente já falou o que está vindo aqui e a gente continua falando, entendeu? A segunda linha, né? Uhum. Os jogos de linguagem também, né? Foi uma coisa que a gente tem trazido bastante aí. E o último parágrafo ali de coisas que acabam sendo pedagogizadas, palavra difícil, que são capturadas pela escola e acabam se tornando coisas fechadas na escola. Um dos artigos que a gente leu, da Knižník, ela usa a modelagem matemática, que é uma outra tendência da educação matemática, como uma ferramenta poderosa de etnomatemática, no sentido de que insere a realidade dos alunos na própria produção de conhecimento deles. Que está muito relacionada à etnomatemática, que como a gente estava conversando lá no início, além de reconhecer que existe matemática de diversas formas, vamos dizer assim, a gente traz ela para a sala de aula, né? A gente reconhece ela e desenvolve ela. Inclusive, essa parte dos práticas matemáticas da vida não escolares que acabam sendo pedagogizadas, na verdade, é um dos desafios da etnomatemática, né? Que é trazer essas experiências que a gente vê fora da escola e trazer ela para a escola, mas ainda assim manter aquela essência de ser uma visão diferente. Então, na maioria das vezes, quando a gente tenta trazer a etnomatemática, trazer diferentes olhares na matemática, muitas vezes a gente acaba só transformando numa continha ali, a gente acaba transformando para uma linguagem que a gente já usa usualmente. Então, esse é um desafio. Exatamente. Eu gosto dessa ideia de acolher diferentes matemáticas, porque trabalha muito uma questão que aconteceu bastante, não digo mais em sala de aula, mas no convívio com os alunos, que é o medo de errar. Às vezes, a matemática passa aquela concepção de ser uma ciência exata, que tem uma resposta certa, uma única, e daí muita gente... O resto não está errado. Exato, o resto não está errado. E os próprios processos em si são importantes, né? Aquela questão que o aluno mostra o caderno dele, eu fiz desse jeito, tá errado? Vai evoluir a matemática e a educação matemática para ser uma ciência, uma coisa mais acolhedora para os alunos também, né? Que a própria tendência é de que eles assumam uma posição mais ativa, procurando coisas na sua realidade e modelando com a matemática, né? Entendendo que a matemática é apenas um jeito de ler as coisas, porque às vezes parece que a matemática ela faz parte das coisas e aquilo que está no caderno é o código por trás do mundo real, né? Um dos livros que eu li na quarentena foi O Homem que Calculava. Uma das frases do livro, uma citação que me marcou muito, assim, é de que os teoremas matemáticos como um todo, eles são universais, ao ponto de que o exemplo do Teorema de Pitágoras, antes mesmo de brilhar o sol, antes mesmo do mundo existir, já era verdade que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E quando eu li aquilo, eu pensei assim, essa citação é linda, mas eu discordo. Porque quando a gente pega outros sistemas de axiomas, e a gente vai falar da geometria hiperbólica, da geometria esférica, por exemplo, o Teorema de Pitágoras não funciona. As próprias coisas que a gente considera como verdade, como intrínsecas da natureza, que a gente só lê com a matemática, não funcionam em todas as matemáticas. Eu acho isso incrível e acho isso muito lindo sobre a matemática. Eu só queria fazer uma inserção aqui, já que tu mencionou o Teorema de Pitágoras, um exemplo também que é bem recorrente na etnomatemática, para explicar diferentes matemáticas, é o próprio Teorema de Pitágoras, que ele utiliza um triângulo retângulo, né? Muitas vezes em obra, que a gente vê ali o pedreiro e o construtor fazendo o seguinte, ó, coloque-se isso aí no esquadro. Isso é simplesmente uma maneira de utilizar uma diferente versão do Teorema de Pitágoras, que é
uma maneira de encontrar um ângulo reto para fazer o cantinho da parede, né, bem retinho mesmo, achar os 90 graus. Vamos falar do currículo dinâmico, então. Ele traz esse tripé que a gente tem falado bastante aqui, né? Aí agora a gente vai falar de uns conceitos um pouco mais complicados, um pouco mais acadêmicos, que seria a literacia, a materacia e a tecnoracia. Seriam basicamente esses 3 pilares que a gente tem, né? A literatura, o que a gente usa para escrever, né? Os nossos instrumentos comunicativos, não só para escrever, mas também para falar, né? A gente deu aquele exemplo da fórmula de Bhaskara, que antes ela começou sendo falada, né? Como um poema, declamado. E hoje a gente já escreve, a gente tem um jeito universal de escrever. Inclusive, eu vi um meme, que eu vou botar aqui na edição também para aparecer, que era a fórmula de Bhaskara escrita tipo com a ordem trocada, sabe? Dá muita agonia porque não tá no jeito que a gente tá acostumado a ver, mas só porque não tá no jeito que a gente tá acostumado a ver que tá errado, né? Mas sabe que eu cuido muito isso, porque às vezes os alunos escrevem errado e o meu cérebro, ele tá acostumado de uma forma. Então, às vezes, para eu conferir se tá certo, é muito complicado. Eu trabalho isso e nunca digo que tá errado, até conferir realmente passo a passo, né? Tá certo. Mas para tiver algo tão enraizado na gente que, né, tá no nosso subconsciente, a gente tem que ir contra isso, assim, em todos os pontos. E essa padronização, né, que foi o tema que tu trouxe aí de pedir coisas iguais, digamos assim, é interessante pra gente quanto profs, porque fica um pouco mais fácil o nosso trabalho, como tu falou, na situação de corrigir uma prova, uma questão, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, isso acaba matando outras matemáticas, né? E eu acho que é nesse processo que a gente começa a ter muitas questões de múltipla escolha, fortalecendo essa concepção da matemática como exata, como só tem uma resposta certa, enquanto que questões dissertativas de matemática, que não são muito abordadas no ensino básico, são muito interessantes e podem trazer diversos pontos de vista, diversos raciocínios dos alunos, e às vezes isso acaba sendo podado, digamos assim, por uma matemática mais imposta, que justamente que a etnomatemática tenta romper com. Mas a gente estava falando do tripé ali, o segundo seria a materacia, que é a parte material da coisa, os instrumentos que a gente vai usar, e quando a gente fala em símbolos, a gente vai falar daqueles símbolos matemáticos, mas que eles próprios também divergem, dependendo da cultura que a gente for. Por exemplo, em alemão, eles escrevem a dezena e a unidade trocado. Tipo, ao invés de 21, eles falam 1 e 20. O terceiro pilar ali, então, é a parte tecnológica da coisa, e aqui a tecnologia não como pensando no Google, pensando na Microsoft, a tecnologia mesmo pensando como aquilo que a gente produz, os instrumentos que a gente usa até para ensinar mesmo, né? O próprio quadro, por exemplo, é uma tecnologia, né? A caneta, o lápis. Isso, o caderno, né, que a gente escreve. E a ideia do currículo dinâmico é participar, usar esse tripé ao seu favor, né? E daí, aí, como a gente já deixou o slide passando bastante tempo, dá para ler ali o que dá para avançar em cada uma das frentes aí do nosso tripé. Lembrando de novo, né, que isso é proposto pelo Bertrand Ambrosi, que para ele isso esse currículo ele serve para ser uma maneira de atualizar a escola para as demandas do mundo moderno, né? Caminhos de pesquisa. É uma das coisas que a gente quer trazer a partir de agora, né? A gente está falando bastante sobre o que é etnomatemática, mas o que a gente leu também traz bastante caminhos para a pesquisa em etnomatemática e como ela tá por agora, né? Foi uma das primeiras coisas que eu pensei foi nessa frase do Paulo Freire, porque, né, eu falei para vocês e já fiz até vídeo no canal sobre Paulo Freire, falando sobre a pedagogia do oprimido, que ele tem aquela frase muito importante que a ideia é romper com a verticalidade da sala de aula, de tirar o professor da posição de poder, quando ele mostra que o professor aprende com o aluno ao ensinar e o aluno ensina o professor ao aprender. Então, essa troca entre o professor e o aluno, que é uma das principais tendências da matemática hoje em dia e da educação como um todo, né? A gente fala muito em colocar o aluno numa posição ativa, em fazer ele colocar a realidade dele dentro da escola e dentro da matemática, e isso é uma das coisas que parte a etnomatemática para os caminhos de pesquisa que ela tem agora para o futuro.
Então é isso, né? Os aspectos da etnomatemática, é uma ciência bem ampla, né? Ainda mais por se tratar de matemática, que é uma parente muito próxima da filosofia. E a etnomatemática vai trabalhar antropologia, pedagogia, história, tudo isso junto, assim. Então, às vezes me perguntam, tu faz mestrado em matemática, então deve estudar muito número, cálculo. Eu fico assim, é só filosofia e sociologia, você não tem ideia. Às vezes até sinto falta de um cálculo. Uma pergunta. A gente trouxe várias perguntas agora. A gente tem falado muito nas aulas do mestrado, né, para quem é de fora, vamos falar aí, que não são as respostas que movem o mundo e que movem a ciência, são as perguntas. Então, como a gente ainda está no começo do curso, né, a gente está trazendo perguntas para ver por onde que uma pesquisa em etnomatemática pode seguir, que caminhos podem seguir, né. A primeira pergunta, eu acho ela fantástica. É importante trazer a realidade para as aulas de matemática? O que temos feito nessa operação de escolarizar práticas de fora da escola? Eu acho interessante, a gente tentou desconstruir um pouco a ideia de trazer a realidade para dentro da escola, porque a gente sabe que isso muitas vezes é feito de uma maneira meio capenga e que acaba tendo efeitos mais de afastar alunos. E eu penso nisso quando a gente fala nos exercícios da semi-realidade, né? Que são aqueles exercícios que tentam se apoiar na realidade, mas são uma situação fictícia. E daí é nisso que acaba rolando aquelas situações tipo, Thor comprou 78 melancias. E daí tu fica, mas como é que ele carregou tudo isso? Sabe? Então, é o que gera uns problemas desse tipo. E a escola, ela tem esse potencial muito grande, e isso ficou claro agora no distanciamento, eu acho, que é o potencial da reunião. E se reunir é muito importante, discutir coisas é muito importante em sociedade, né? E pensando na educação básica, nos pequenos, no ensino fundamental, é um dos primeiros contatos que a pessoa tem com a sociedade na escola. Com uma sociedade plural, com vários alunos dentro de uma turma. É ali que pode se trazer discussões da realidade. Então, ficar trabalhando só numa semi-realidade acaba ficando chato, né? Exatamente. E eu acho que aí entra algo que a etnomatemática trabalha também, que é a questão que o professor também tem que conhecer qual é essa realidade. Só um pouquinho, gente. Vamos pausar aqui. Desculpa. Você estava falando, né, sobre trazer a realidade dos alunos, que é uma das coisas que a etnomatemática trabalha também é sobre que o professor tem que conhecer qual é essa realidade. Então, o primeiro passo, antes de qualquer coisa, é o professor reconhecer quais são as realidades que estão ali. Porque, por exemplo, normalmente se tem turmas de 30 alunos. Então, a gente tem 30 realidades ali. Então, saber quais são as realidades que a gente está trabalhando é muito importante para conseguir associar, então, a matemática escolar com a matemática dessas realidades. Não só somente pegar essa realidade e transformar num exercício com a matemática escolar, mas entender essa realidade e tentar trabalhar em cima dela também. Tentar criar algo utilizando essa matemática de fora da escola. Com certeza, essa ideia de colocar o aluno ou a aluna numa posição mais ativa frente ao próprio aprendizado, né? E um exemplo que eu fiquei pensando, que agora me lembrei, foi no texto que a gente leu para a aula anterior, dessa mesma disciplina, que trazia o exemplo numa escola de Portugal, e a ideia era pedir para os alunos irem no mercado fazer uma pesquisa de preço de café. E eu pensei assim, essa é uma matemática portuguesa, digamos assim, europeia, mas que já cabe muito bem aqui também, porque a gente foi colonizado, né, fazendo com que a nossa vida aqui tenha se tornado muito parecida com a vida de lá também. E é importante pensar como, até no texto que a gente leu sobre a educação indígena, sobre como a gente tem que parar de impor isso que já nos foi imposto. A ideia de decolonizar a matemática é bem importante aqui. Sim, sobre esse exemplo do texto do café, eu também fiquei pensando bastante sobre ele, porque é uma atividade que eu, como aluna, gostaria de ter feito
Em questão de, tipo assim, ó, eu gosto de café e eu acho que é muito relevante tu saber comparar preços e quantidades e a reflexão que causa por que uma marca é mais cara que a outra, sendo que o produto é o mesmo, a quantidade é a mesma. Mas também a gente tem que pensar aonde que isso vai ser aplicado, né? Acho que essa é a principal pergunta em qualquer atividade que for ser feita, baseada em etnomatemática, isso está na realidade daqueles alunos? Isso é importante? Inclusive, nesse texto sobre professores indígenas, é discutido ali que o bom professor indígena ele tem que interagir com a comunidade indígena para saber como eles já interpretam diferentes problemas, como eles veem a realidade deles, a matemática deles, aprender com aquilo, para daí sim poder mostrar a matemática mais acadêmica, no caso, para poder fazer uma relação realmente de diálogo de matemáticas ali. Mas eu queria colocar só um ponto que quando a gente tem que tomar muito cuidado nisso, né? Porque sim, existe ali uma tensão sobre a matemática escolar, né? Criada todo por esse eurocentrismo e tudo mais. Mas quando a gente fala sobre isso, a gente não está criticando ela como se ela fosse errada, né? A gente está dizendo ao contrário, que ela não é a única, mas isso não faz com que ela não seja matemática ou seja menos matemática. Ela continua sendo um tipo de matemática, ela continua ali, né? A etnomatemática não está ali para descartar isso. Ela está ali só para dar espaço para outras coisas. E, ó, isso é verdade, mas existem outras verdades. Não é uma ditadura da matemática escolar. Exatamente. Não é só o eurocentrismo ali que tá. Essa matemática aí que tá certa, que existe. E a nossa forma de educação, né, ela é muito eurocêntrica. Eu penso muito na questão dos jesuítas, e a gente aqui no Rio Grande do Sul, a gente teve um contato um pouco maior com isso, faz parte mais da nossa história, de que antes a gente não tinha escolas aqui, né? Os indígenas não trabalham a escola do jeito que a gente faz. Então, a própria ideia de escola foi trazido para cá quando os jesuítas fizeram e começaram a construir igrejas e ensinar teologia. Queria falar sobre religião, passa o slide aí, porque um dos conceitos que vai aparecer na próxima pergunta, que é o fundamentalismo científico. Esse aí. Até sublinhei, porque quando a gente fala em fundamentalismo, geralmente a gente fala sobre religião, né? Porque o fundamentalismo ele é aceitar verdades prontas, basicamente. Quando a gente fala num fundamentalismo científico, é uma coisa que me faz questionar muito sobre a minha profissão, sobre ser professor. Fiquei me questionando, será que eu não estou aceitando verdades prontas quando eu quero levar a matemática adiante para outras pessoas, quando eu quero ensinar a matemática para o máximo de gente que eu puder? Porque, na verdade, isso é uma herança histórica nossa, né? Dessa questão, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, essa questão da colonização, de esquece tudo que está acontecendo aqui e que a verdade é essa e muda todo o sistema, muda a forma como as pessoas têm que se vestir, como elas têm que pensar, como elas têm que rezar e tudo mais. Então, de certa forma, uma herança disso, né? Essa questão de impor algo. E voltando à pergunta anterior, acho que é isso que causa a tensão, né? Não é a matemática que veio escolar ali, ocidental e tudo mais, que é dita como verdade. Não, ela é uma das verdades, um dos tipos de matemática, mas a forma como desde o início ela foi imposta, né, que gera essa tensão. Acho que a coisa boa da ciência é que quando a gente começa a estudar mais, a pesquisar mais, ver coisas diferentes, e aí também com a matemática a gente consegue agora começar a ver matemáticas diferentes, e a gente consegue fugir desse fundamentalismo, né? A gente consegue ficar aberto a novas ideias. Porque, fugindo um pouco da matemática e olhando outros campos da ciência, até pouco tempo atrás a gente achava que a Terra era plana e que era uma loucura achar outra coisa. Mas hoje a gente sabe que a Terra é redonda, né? Eu acho interessante dessa pergunta que está na tela, aquela última perguntinha ali, que é: que efeitos esse tipo de reificação produziria nos sujeitos escolares? Isso é, em nossos alunos e em nós mesmos. E esse em nós mesmos é interessante porque é pensando na gente enquanto professor e enquanto pesquisador também. Então, uma das perguntas, né, um dos caminhos de pesquisa da etnomatemática é ver os efeitos que ela tem e que um trabalho voltado, pensando com etnomatemática,
tem nos alunos e nos professores, nos pesquisadores, também na própria educação matemática como ciência, como campo do conhecimento. Esse debate fez com que eu lembrasse que quando eu ingressei no curso, eu ingressei pela matemática. Eu não tinha certeza se eu queria ser professora. E foi depois que eu descobri as várias tendências matemáticas, que eu podia dar aula de mais de uma forma. Não que a forma quadro e giz não seja ruim, não, dependendo da aula ela é muito boa, mas quando eu descobri que existia outras tendências, que tinha modelagem, tinha filosofia da diferença, que tinha etnomatemática, sei lá, tipo, a minha cabeça abriu, sabe? E foi o que fez eu ter certeza que eu não só queria ser professora, como eu tinha muita vontade de fazer coisas diferentes como professora, né? Aulas diferentes e isso nas referências. Isso aí Para quem tá vendo de fora, né? Quando a gente faz um trabalho acadêmico, que a gente cita outros textos, outros autores, a gente sempre tem que trazer ali nas referências. Tem umas regrinhas ali que são meio chatas, que a gente já está acostumado, né? Queria começar, então, agradecendo a Joyce e o Lucas, não só por terem me ajudado com o trabalho, que a gente fez em grupo, como também por terem se disposto a aparecer no canal para a gente fazer esse vídeo. Toda a roupagem dele é como um vídeo do YouTube, né? Esse aqui é um trabalho da faculdade, tá, gente? Pra deixar bem claro. Né? Quem chegou até aqui, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal para saber mais o que a gente estuda aqui no mestrado em Educação Matemática. Certo? E a gente fica por aqui. Obrigada. Obrigado. Aquele beijo no coração de todos. Tchau. Tchau, tchau.